versículo 12. Amém? Diz assim a palavra de Deus: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Amém? Os irmãos podem se assentar adorando o Senhor. Meus queridos, nós somos uma geração que está atravessando um momento, eu vou dizer, apocalíptico. Estamos vivendo um momento decisivo na humanidade. Um momento que nós, mais do que nunca, precisamos decidirmos o que nós queremos. Se queremos ficar com Deus, ou se queremos ficar com o mundo, ou se queremos ficar com o adversário, e assim por diante. O apóstolo Paulo, trazendo uma palavra para a igreja de Éfeso, ele vem dizer para a igreja que a guerra da igreja, a luta da igreja, não é contra a carne, não é contra sangue. Quando fala contra a carne, contra sangue, não é contra pessoas, não é contra seres humanos. Na aliança passada, no Antigo Testamento, quando o povo de Deus guerreava, brigava pelas suas terras, brigava pelas suas possessões, a briga deles era contra a carne, porque os adversários eram visíveis. Eles viam os filisteus, eles viam os medianitas, eles viam os assírios, eles viam os jebuseus, os fariseus, eles viam as pessoas. Então, eles combatiam e matavam os adversários, as nações vizinhas que vinham contra eles. Você pode ver que os adversários, quando na época de Gideão, era quem? Os medianitas. Na época de Sansão, os filisteus, né? Na época do rei Ezequias, os assírios, e tantas outras nações que vinham. Então eles vinham, eles lutavam, eles pegavam a espada e matavam os adversários. Aí, trazendo para o Novo Testamento, nós não temos que lutar contra a carne, nós não temos que lutar contra sangue. Nossa guerra não é contra a nação A, contra a nação B, contra país B ou contra país C. A Bíblia é bastante clara que a nossa luta é contra o quê? Nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados. É uma organização do reino das trevas. É uma organização do reino do mal, meus queridos, que nós temos que lutar. Hoje, o nosso inimigo, nós não vemos ele. Nós não contemplamos ele, mas sentimos que ele está por perto. Porque a própria Bíblia, ela fala que o nosso adversário, ele anda rugindo como leão. Ele anda ao teu redor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então, nós não temos que brigar contra irmão A, contra irmão B, irmão da outra igreja, irmão de uma outra igreja. Não, a nossa briga é contra principados, é contra a organização do mal, a organização das trevas, que veio contra a igreja, que veio contra o povo de Deus. Os irmãos lembram quando Daniel estava orando a Deus? A Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração buscar a Deus, buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que Daniel orou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Quando ele estava orando, aí vai pegar a figura do rei da Pérsia, sendo uma figura do inimigo das nossas almas, que se colocou entre céu e terra e começou a impedir que as orações de Daniel fossem ouvidas, fossem atendidas.
Ou seja, ele bloqueando as orações, ele tentando bloquear as orações, pode surgir um pensamento assim: ah, Deus não vai me atender mesmo, Deus não vai me ouvir mesmo, para que eu vou clamar, para que eu vou pedir? É isso que o inimigo estava fazendo. Mas Daniel, a Bíblia diz que ele insistiu 21 dias. Sabe o que é 21 dias? 3 semanas. 3 semanas. Aí no inteiro do 21º dia, Deus enviou o anjo veio para trazer a resposta, mas o anjo Gabriel, e ele foi cercado pelos príncipes das trevas, que não deixou que ele passasse. Aí Deus enviou quem? Miguel. Deus enviou Miguel para ajudar Gabriel a vencer o rei da Pérsia. Veio para vencer o adversário. E ele venceu e trouxe a resposta para Daniel, dizendo: Daniel, desde o princípio em que você aplicou seu coração a buscar o Senhor, saiu a ordem para mim vir trazer a resposta. Mas o príncipe das trevas, o príncipe da Pérsia, se colocou no caminho e me impediu para que eu chegasse. Mas aqui estou para te trazer a resposta da sua oração. Meus queridos, a arma que nós usamos para lutar contra o reino das trevas chama-se oração, chama-se clamor, chama-se súplica, e é o que está muito escasso na nossa vida. Nós não estamos orando mais, nós não estamos pedindo mais, nós não estamos preocupados em buscar a Deus, em colocar alguns minutos de oração, algumas horas de oração para buscar o Senhor. E quando o adversário vem, ele vem e quase nos destrói de uma vez por todas. Mas nesta noite, o Espírito de Deus está dizendo para nós tomarmos todas as armaduras de Deus para lutarmos contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais, tentando impedir que busquemos ao Senhor. É tempo de nós estarmos, meus queridos, revestindo das armaduras de Deus. Por quê? Para vencermos o nosso adversário. O diabo não sai com um revólver, o diabo não sai com faca, o diabo não sai com espada, o diabo não sai com paulada, ele não sai com cacetete, ele sai com o poder da oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, meus queridos. O inimigo não sai com um chute na canela, não. O inimigo sai no nome de Jesus Cristo. É no nome de Jesus, quando nós oramos e usamos o nome de Jesus, porque Jesus falou assim: em meu nome vocês vão expulsar demônios, em meu nome vocês falarão novas línguas, em meu nome vocês vão curar os enfermos. Então o Senhor nos deu autoridade pelo seu Espírito Santo. Mas nós precisamos tomar posse. Paulo fala: vocês vão lutar com o reino das trevas. E ele é organizado, irmão. É uma organização desorganizada, né? Para o mal. Assim como tem organização para as coisas do bem, tem organização para as coisas do mal. Aqui você vê que vamos trabalhar. Ele vai dizer: olha, vocês têm que lutar, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados. Principado, contra potestades, contra príncipes do quê? Das trevas, deste século nós estamos vivendo. Você não vê, irmão, olha aqui, presta atenção para você ver. Se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, se nós tivéssemos os nossos olhos espirituais abertos, e você andasse pela rua, você ia ficar assustado. Porque você ia ver muito adversário, você ia ver muitos inimigos nos lugares, porque os seus olhos iam ver a ação do inimigo, aonde ele está agindo, aonde ele está atacando, né? Então, por quê? Porque é a função dele. A Bíblia fala que o ladrão veio para quê? Aqui é uma figura do adversário. Veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para trazer paz.
Tem igreja que tem a mania de entrevistar o inimigo e perguntar: o que você quer dele? Olha, o que você quer dele? Eu quero matar ele, eu quero roubar ele, eu quero destruir ele. Pergunta mais boba, não é? Não é uma pergunta sem... Já sabe para que ele veio? Já sabe. Irmãos, nós precisamos nos revestir urgente. Nós nos precisamos revestir urgente, porque os principados, as potestades, os príncipes das trevas estão aí, arruinando, destruindo casamento, destruindo vida de jovens, destruindo vida de senhoras, de senhores, e não tem idade para ele destruir não, meus queridos. Não pensa porque você pensa: eu já estou velho, bananeiro, que já deu cacho. Não existe isso não. O inimigo vem e dá rasteira em todo mundo. Ele dá rasteira em novo, em velho, em idoso, em adolescente, em jovem, seja quem for, ele está para dar rasteira. Mas quando nós nos revestimos das armaduras de Deus, a vitória é certa pelo nome de Jesus Cristo. Você vê que Daniel teve vitória. Daniel teve vitória. Deus deu bênção para ele. Deus abençoou Daniel. Mas Daniel teve que tomar uma decisão. Qual foi a decisão? Buscar o Senhor. Eu vou buscar o Senhor. O inimigo veio: você não vai buscar, eu vou buscar. Você não vai, eu vou. Você não vai, eu vou. Você não vai, eu vou. Ficou aquela briga 21 dias, mas no 21º dia a vitória chegou, o milagre chegou, a bênção chegou. Deus foi honrado mais uma vez pelo seu poder, pela sua glória, pela sua graça. Agora aqui Paulo está falando para a igreja de Éfeso, porque estava tendo briga de irmão, estava tendo briga de igreja, igual o Orna fica falando: você vai naquela igreja lá? Não, a minha que é a boa, a minha que é a boa. Irmão, não existe esse negócio não. Bom é Jesus. Nem Jesus aceitou ser chamado de bom. Ele falou: bom é um só que é Deus, um só que é Deus. Deus nesta noite te diz e me diz: para de brigar, para de discutir com as pessoas e viva para Deus, viva para Cristo, porque a nossa briga não é contra Ele, não é contra Ele, não é contra você, não é contra Ele, é contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Você pode pregar, você pode cantar, o inimigo não vai ter medo. Mas se você tiver intimidade com Deus, aí ele teme. Por quê? Porque quando nós temos intimidade com Deus, Deus nos mostra as intenções do adversário. Aí ele fica envergonhado, porque antes dele fazer, Deus já nos revelou aqui. Antes dele arquitetar alguma coisa contra mim, contra você, por você ter intimidade com Deus, por você ter afinidade com Deus, Deus te revela antes. Quer uma prova? Livro de 2 Reis, capítulo 6. O rei da Síria falou: olha, nós vamos cercar o povo de Israel que vai passar por determinado lugar amanhã. Eles vão passar ali, e nós vamos cercar ele. Quando eles chegar, nós pegamos ele e destruímos eles. Aí a Bíblia diz que Eliseu estava lá na sua casa, na sua câmara, descansando. O Espírito de Deus foi lá e falou para Eliseu: Eliseu, fala para o rei de Israel passar por outro caminho, que o inimigo está no caminho X. O Eliseu foi lá e avisou: rei, o Senhor mandou dizer: não passa por aqui, passa por ali, que o inimigo está na frente. Eliseu, o povo de Israel foi por outro caminho. Foi por outro caminho. Aí o rei da Síria está lá esperando até hoje. Eliseu falou: mas peraí, cadê eles? Eles iam passar aqui, aqui era caminho deles, e aqui nós ia destruir eles. O problema, irmãos, é que quando nós temos a intimidade com Deus, Deus revela as armadilhas do inimigo. Revela as armadilhas do inimigo. Aí no outro dia falou: não, mas agora amanhã nós pega eles.
amanhã eles vão passar por ali, ó. Aí nós cerca eles lá. Aí Deus foi lá e avisou Eliseu: Eliseu, avisa agora, vai por outro caminho, porque eles agora vai cercar do outro lado. Você passa por outro caminho. E o rei de Israel pegou o povo e passou por outro caminho. O rei da Síria ficou lá esperando com os soldados dele. Cadê ele? Não vem. Não veio. Isso não foi nenhuma nem duas vezes. Sabe o que aconteceu? O rei da Síria enfureceu. Irmão, quando o inimigo não consegue o que ele quer fazer com você e comigo, e ele não consegue, ele fica enfurecido. Ele fica enfurecido, por quê? Porque ele perdeu mais uma. O que aconteceu? O rei da Síria falou assim: espera aí, chamou os soldados deles, chamou os seus capangas e disse aqui: espera aí, quem de vocês aqui no meu exército é linguarudo? Quem de vocês aqui é contra nós? Quem aqui está levando tudo que eu falo aqui, está levando para lá? Porque toda vez que eu falo que vou cercar eles no lugar, eles somem. Quem está levando notícia aqui? Aí levantou um soldado lá na sua simplicidade, falou assim: ó, ninguém de nós aqui está entregando o senhor, não. Ninguém de nós aqui é dedo duro, ninguém aqui é mexeriqueiro, ninguém aqui é linguarudo. O problema, sabe o que é? É que lá em Israel tem um tal de profeta Eliseu, que tudo que nós fala aqui, o Espírito de Deus vai lá e revela para ele lá. Então não tem ninguém linguarudo. O problema é que quando nós falamos aqui, o Deus deles revela lá. Meu querido irmão, tenha intimidade com Deus. Deus vai revelar propósito para a tua vida, para a minha vida. Deus vai revelar segredo para a minha vida. Deus vai revelar segredo para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Salmo 25:14, o que fala Salmo 25:14? Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, ou não é? Olha aí, Salmo 25:14. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. O que é segredo, irmão? Deixa eu ver aqui, para quem que você conta segredo? Para quem? Para quem que você conta segredo? Para alguém que é íntimo seu. Vem cá, deixa eu te contar uma coisa, porque eu confio no você que você não conta para ninguém. A Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então Deus só revela segredo para quem tem intimidade com Ele. Vem cá, Elias, deixa eu te contar. Você está orando, você está vivendo a minha palavra, está fazendo a minha vontade. Vem cá, deixa eu te contar um segredo. Aí Deus vem e conta o segredo. Aí o Elias pega e conta o segredo que Deus contou para ele. Conta para a igreja, mas para a igreja pode contar. Aí tem aqueles crentes assim, carnal, carnudo, que fala assim: espera aí, por que ele está falando que Deus falou para ele, que Deus mostrou para ele? É porque Deus mostra para quem tem intimidade com Ele, meus queridos. Deus conta para quem tem intimidade. O que é intimidade? Vida, ó, juntinha. Não faz nada sem falar com Deus. Não faz nada sem contar para Deus. Então, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra vizinho, não é contra parente, não é contra amigo, não. É contra o inimigo. Quando você vê uma pessoa te abusando de você, fazendo você ficar irritado, pode repreender. É o inimigo usando ela para te fazer ficar nervoso e brigar. Mas se você sair da queimada, e não, quantas vezes eu fui xingado, criticado, a pessoa falando, eu vou brigar. Eu sei que não é a pessoa. Eu sei que não é a pessoa. Uma vez tinha uma irmã, eu já contei isso aqui, tinha uma irmã que ela estava na casa dela, ela, o esposo, os filhos, e na casa, perto da casa dela, virou um ponto de alguma coisa, quem lê entenda, né? Virou o ponto de alguma, então era uma bagunça.
E tudo, aquela bagunça, aquela bagunça. Ela chegou, pastor, ora para nós, para Deus preparar uma casa que nós vamos mudar. Ora, porque essa casa não é de vocês? É, mas por que vocês vão mudar? É mudar porque virou aqui o vizinho que não sei o que lá mais. Não, ué, peraí, está errado aí. A casa é de vocês? É. Então, se a casa é de vocês, e a casa que está é deles? Não, é alugada. Falei, então, quem tem que sair não é vocês, não. Quem vai ter que sair é o diabo. Se é diabo que está perturbando, vocês vão ficar na casa de vocês, e é isso que vai sair. Nós vamos orar aqui agora, em nome de Jesus. E oramos, irmão, estendemos a mão para lá. Na semana da frente, fez um limpa. E os irmãos estão lá na casa deles até hoje, adorando e louvando o nome do Senhor. Ué, agora eu vou sair da minha casa, porque o inimigo está na outra casa do lado. Não, a casa é minha, quem vai sair é o inimigo. E é isso que nós temos que fazer. Quem tem que sair é o inimigo. Nós vamos ficar adorando, exaltando, engrandecendo, bendizendo e louvando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Então Paulo, ele fala, olha, fica com raiva do irmão não. Tem hora que você fica com raiva, né? Do irmão. Que irmão chato, não quer nem beirar ele não. Calma, às vezes não é ele não, às vezes é o inimigo. Mas nem todos é o inimigo, irmão. Tem gente que é ruim mesmo. Não fica nessa também não, que é o inimigo não. Que tem gente que é do coração ruim mesmo, que eu vou te falar a verdade. É um desequilíbrio total. Porque senão daqui a pouco está todo mundo, é o inimigo, é o inimigo. Não, e tem gente que é de coração duro mesmo, que é ruim mesmo. É, ué. Tem gente que é só a misericórdia de Deus. Então Paulo, ele fala, olha, vocês não têm que lutar com carne. Vocês não têm que lutar com sangue. Vocês vão lutar contra principados, contra potestade, contra príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você vê, o inimigo não quer arrancar um camarada que está lá num baile, se drogando, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Ele não quer tirar ele de lá. Ele não quer entrar num estádio de futebol e tirar um que está lá, gritando, xingando a mãe do juiz, e tudo mais. Ele não quer tirar ele de lá. Então ele está atuando na onde? Ele quer atuar nos lugares, ele quer atuar na igreja. Ele quer tirar você que está aqui dentro lá para fora. Ele quer fazer com que você fica com raiva do irmão. Aquele irmão olhou para mim com a cara feia e não sei o que lá mais. Irmão, pelo amor de Deus, repreende em nome de Jesus Cristo, porque a tua luta não é contra o irmão, não é contra o seu filho, não é contra a sua esposa, não é contra o seu esposo. A sua luta é contra principados e potestades. Pastor, mas faz uma campanha, ora para o seu esposo, ora para a sua esposa, ora para o seu filho. Se Deus não vai fazer a obra, o milagre vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, meus queridos, é uma guerra, é um confronto que nós temos, de lutar contra principados, de lutar contra os inimigos das nossas almas. Quantas vezes, nós já saímos para orar por pessoas que estavam possessas, por pessoas que estavam tomadas por espíritos malignos, e quando você estava chegando, eu não gosto de você, sai daqui. Eu falei, não, eu não vou sair daqui não, quem tem que sair é o seu. E ele tem que sair. Quem tem que sair é ele, não é eu. Eu não gosto de você, vai embora daqui. Eu falei, não, quem vai embora é você. Essa vida pertence a Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, essa vida pertence a Jesus. Então, meus queridos, é uma guerra. Sabe o dia que você levantou a mão? Quantos aqui levantou a mão e aceitou Jesus naquele dia? Depois você batizou, passou pelas águas. Sabe o que você fez? Quando o cidadão completa 18 anos, o que ele tem que fazer? Tem lugar que é dispensado. Você tem que se alistar na onde? No exército. E agora não está sendo dispensado mais não, agora está chamando mesmo agora.
Ainda bem que eu já estou com 50 e pouco. Mas quem vai completar 18 aí fica esperto, já está chamando para fazer parte do exército. Vamos para o exército. Para quê? Se alistar. Quando você aceitou Jesus, quando você levantou sua mão, sabe o que você fez? O que você fez? Você se alistou. Você se alistou. O general veio, pegou seus dados, preencheu, e agora você é um soldado do exército. Só que a sua guerra é contra inimigo invisível. Você já viu o inimigo? Não viu e não quer ver, né? Não viu e nem quer ver, né? Ele é invisível. Pensa bem, você sair dando murro no ar. Sai! Sai o quê? Agora, quando você é espiritual, você detecta. Ele está por perto. Você sente. Ele está por aqui. Aí você vai falar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí cai por terra. Mas é uma guerra. Certa vez eu estava na tarde da benção, isso em 99. Eu estava na tarde da benção, eu estava de gravata. E veio uma senhora, trazida por uma irmã na igreja. Quando chegou na porta da igreja, ela falou, aqui eu não entro. Aqui eu não entro. Aqui dentro eu não ponho o pé. Falou, você não põe o pé não, mas ela vai pôr. Pode trazer ela. Você fica para fora. Aí ela entrou, tudo, tranquilo. De repente, preguei a mensagem da tarde e fui orar. Aí fui orar, aí o bicho pegou ela lá na cadeira, lá com as irmãs. Aí eu desci do altar, fui lá. Quando eu estava chegando, o Espírito de Deus falou para mim, tira a gravata. Irmão, foi a conta de eu tirar a gravata. A hora que eu tirei a gravata, ela catou aqui. Você pode soltar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pegou, se eu tivesse de gravata, tinha me matado. Porque o inimigo faz isso. A hora que eu tirei, ela veio, eu repreendi em nome de Jesus. A mulher era dependente de remédio há 30 anos. 30 anos, e era oprimida. E Deus fez a obra. Então a nossa luta, a nossa guerra, a nossa peleja, a nossa batalha não é contra irmão, não é contra a igreja A, contra a igreja B, a igreja fulano, pastor fulano. A nossa luta é contra o inferno, é contra principados, é contra a potestade. Nós estamos vendo aí, políticos sendo usados pelo diabo. Autoridades sendo usadas pelo diabo. E a gente fica com raiva das autoridades. E é o inimigo que está por detrás delas. É o adversário que está por detrás delas. Para poder nos fazer pecar, nos fazer xingar, nos fazer desejar morte, isso, aquilo, outro para as pessoas e tudo mais. Mas nós somos lavados, remidos no sangue de Jesus Cristo. Então nessa noite, a palavra que o apóstolo Paulo pregou à igreja de Éfeso, o Senhor nos dá ela nessa noite. A sua luta é contra principados, é contra a potestade, é contra as hostes espirituais nas regiões celestiais, é contra os príncipes das trevas deste mundo, deste século, que é a guerra de vocês. Só que tem uma coisa, vocês são mais do que vencedores, vocês são mais do que abençoados, vocês são mais do que agraciados, em nome de Jesus Cristo. Então fique na paz, meus queridos. Mas é o seguinte, ora a Deus. Nós vamos ter que começar a orar, voltar a orar de novo. Porque o inimigo não vence com um terno,
O inimigo não vence com voz bonita, o inimigo vence com intimidade com Deus, oração, consagração e a palavra de Deus na nossa vida. Não vence ele. Não adianta você falar, vai fazer igual aqueles lá em Atos dos Apóstolos. Já vou encerrar. Em Atos dos Apóstolos tinham Paulo estava fazendo a obra, os inimigos saíam, caía, sai. Pá. Aí tinha uns rapazes lá, filhos de servas, 5 rapazes, olhou, falou, que legal, vou fazer isso também. Eu vou exorcizar também os outros, ele está fazendo exorcismo. Aí saiu querendo expulsar demônio também. Chegou numa casa, chegou num lugar, sai! Deixa eu ver. Sai em nome daquele a quem Paulo prega. Vixe, agora zangou o sabão mesmo. Aí o inimigo olhou para eles, sabe o que o inimigo falou? Conheço Paulo, sei quem é Jesus, mas vocês quem são? Eles não tinham palavra. O inimigo, pulou neles. Sabe o que o inimigo fez? A Bíblia fala que eles foram embora para casa, sabe que jeito? Nu. O inimigo rasgou a roupa deles tudo. Foram embora nu para casa. Foram embora. Porque achava que, eu vou fazer igual o outro lá faz também. Você sai em nome de Jesus, aquele a quem Paulo prega. Aí o inimigo olhou bem nos olhos dele, eu sei quem é Paulo. E sei muito bem quem é Jesus. Vocês é o quê? Nós. Pegou eles tudo. Revestimos de autoridade do nome de Jesus. Amém? Quem pode ficar em pé? Pai, em nome